E uma notícia de última hora nessa tarde de segunda-feira prejudica o andamento do Internacional para a partida contra o Fluminense. O meia Edenilson foi suspenso pelo STJD, ainda pela ofensa que fez ao árbitro da partida na derrota do Inter para o Palmeiras, fora de casa. Aqui eu trago detalhes da decisão do STJD. E se o Inter pode, e se puder, o que fará em relação à punição de seu principal jogador. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu tenho uma notícia que é ruim para o Internacional. Eu trouxe ontem que a situação do Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ela piorou a partir da vitória do Fluminense, a partir também da vitória do Corinthians. O Inter tem que se preocupar em não cair fora da zona de classificação para a Libertadores da América e tem na quarta-feira um compromisso muito importante contra o próprio Fluminense, um adversário direto do Internacional nessa briga por uma vaga hoje no G8 do Campeonato Brasileiro. E hoje à tarde, por volta ali de 1h da tarde, o STJD divulgou que o Edenilson está punido e foi suspenso da partida contra o Fluminense. Por que ele foi punido? Ainda por causa daquele lance do jogo contra o Palmeiras. Derrota do Internacional para a equipe paulista, onde o Edenilson xingou o árbitro da partida. Vocês lembram? Teve um pênalti e aí a arbitragem deu o pênalti e o Edenilson falou alguma coisa para a arbitragem que o expulsou de maneira direta. Depois, na súmula, veio a explicação de quais foram as palavras utilizadas pelo Edenilson. Ele chamou o árbitro de ladrão do C. Vocês vieram aqui para nos roubar. Cambada de ladrão. C é palavrão, tá, gente? Ladrão do baralho, que seja. Só para não soltar um palavrão de graça aqui. E aí, hoje, teve o julgamento dessa expulsão. Todas as expulsões do Campeonato Brasileiro, elas são julgadas pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e, a partir disso, a primeira comissão disciplinar puniu o Edenilson por reclamação desrespeitosa contra a arbitragem. E aí, através disso, ele tem 2 jogos de suspensão. Como o Edenilson já cumpriu um, através da suspensão automática, ele fica de fora da partida contra o Fluminense. E aqui eu vou trazer detalhes do que argumentou a defesa do Internacional, o departamento jurídico do Internacional, e o que argumentou o auditor, que acabou discordando para efetuar essa punição ao meia do Internacional. A Procuradoria do STJD, ela denunciou o Edenilson com a seguinte aspas, tá? Isso tudo está no site do STJD. O denunciado confirma que praticou e falou as palavras para o árbitro e pediu desculpas no vídeo configurando a infração ao artigo 243F, mantenho a denúncia. Isso porque a defesa do Internacional havia solicitado a retirada dessa denúncia pelo fato de que o Edenilson, e ele mesmo manifestou isso após a partida, pediu desculpa para o árbitro do jogo logo depois que a partida acabou. E aí, o advogado do Internacional, que é o Dr. Rogério Pastel, que é um cara muito experiente, sabe muito de direito esportivo, ele argumentou, e eu vou ler aqui a defesa do advogado do Internacional. Realmente houve esse incidente no jogo, problema de um pênalti marcado e supostamente cometido pelo Victor Cuesta. Como o VAR vem potencializando esse critério de bola no braço, bola cruzada e que bate no braço do Victor Cuesta. O Edenilson profere as palavras para o árbitro e depois se arrepende. Após o jogo, ele vai no vestiário pedir desculpas e faz isso também nas suas redes sociais. Houve o arrependimento e isso tem que ser levado em consideração. Também é importante destacar que as palavras não configuram ofensa ao árbitro, linguagem um pouco mais aberta do que temos como conduta, e as palavras não têm o condão de atribuir uma conduta criminosa contra a arbitragem, uma forma que os atletas têm de reclamar e usar expressão que não configuram ofensa à honra, e sim uma reclamação desrespeitosa. Por isso, pedimos a desclassificação para o configuram ofensa à honra, para o artigo 258, que configura ofensa à honra, considerando o final do campeonato, o histórico e idade do atleta, que não é expulso desde 2018, mesmo tendo mais de uma década de carreira, que seja aplicada a pena de advertência ou se limite à suspensão de uma partida em relação ao que foi escrito na súmula e na denúncia. Isso foi o que pediu, que argumentou o advogado do Internacional, o Dr. Rogério Pastel, para que considerasse que foi um ato destemperado do Edenilson,
que ele entendeu, que ele se arrependeu, que ele pediu desculpa e que, mais do que isso, que ele é um jogador exemplar, que não tem esse tipo de referência na sua carreira, né? Ele não tem esse tipo de caso no histórico da sua carreira. Só que aí, o auditor, o Fernando Cabral, argumentou da seguinte forma: olhei os autos, os prints da manifestação do atleta e da sustentação da defesa que praticou alguns atos posteriores ao que ocorreu, mas no presente caso considero que a conduta por ele praticada se amolda à tipificada nesse artigo, de ofensa à honra e de acusação à arbitragem. As expressões usadas extrapolam muito, na minha visão, uma reclamação assintosa. Ele não precisa avançar e praticar ofensas à honra de quem quer que seja. Aquele que fala para o árbitro durante a partida que a arbitragem veio para roubar e chama de ladrão, não foi só de momento. Acho que atinge sim a honra e as expressões são injuriosas o suficiente para ultrapassar uma reclamação desrespeitosa. Uma pena que a punição seja a mínima de 4 partidas, mas não tenho como afastar. Que seja procedente a denúncia e impondo a pena mínima de 4 partidas de suspensão e multa de R$1.000 ao atleta, justificou o relator. O outro auditor que estava no pleno, o Ramon Rocha, ele falou: olha, penso que para a configuração existe necessidade de uma conduta maior de ofensa à honra. Sei que as palavras ditas devem ser coibidas, mas desclassifico para o artigo 258, que é o de ofensa à honra, e voto para aplicar 2 partidas de suspensão face à gravidade no caso. O presidente da comissão que avaliou o Edenilson e que jogou o Edenilson diz que reputou a infração do artigo 243F com uma pena muito severa. Infelizmente, essas palavras chulas e lamentáveis proferidas por um atleta experiente vejo mais como uma reclamação desrespeitosa e que se excedeu. Por isso ele desclassificou também o artigo 258 e aplicou as 2 partidas de suspensão. Repetindo, o Edenilson já havia cumprido uma partida de suspensão, que é uma suspensão automática pela expulsão contra o Palmeiras, e agora irá cumprir outra partida contra a equipe do Fluminense, um jogo muito importante para o Internacional na tabela de classificação. Essa decisão ela é em primeiro grau, então cabe recurso. Só que assim, o Inter joga contra o Fluminense depois de amanhã. Muito dificilmente vai haver a possibilidade de reversão dessa decisão em uma instância superior do STJD nesse prazo de 48 horas. Então ele vai acabar cumprindo a suspensão para o jogo contra o Fluminense. Como ele vai acabar cumprindo a suspensão para o jogo contra o Fluminense, dificilmente o Inter vai tentar impetrar algum tipo de recurso, porque a suspensão já vai ter sido cumprida e aí o Inter não vai querer esticar mais esse caso, porque não vai ter muito o que ganhar em relação a isso. Problema para o técnico Diego Aguirre. Edenilson fora do jogo. Quem joga? Quem entra no time? Eu apostaria no Palácios, tá? Eu apostaria no Palácios aberto ou pela esquerda ou pela direita, com o Patrick, Tyson e na frente o Yuri Alberto. Porque o Palácios vem jogando bem, vem sendo um cara que tem ganhado moral com o Diego Aguirre e talvez seja essa a aposta do técnico uruguaio. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla. Beijo!